Santo do dia, 18 de abril de 94. Santa Bibiana, rogai por nós. Eu mandei distribuir o folheto, porque assim os senhores podem acompanhar melhor a exposição do pensamento dele e podem inclusive levar para casa, guardar, etc. É o livro Cidade de Deus, de Civitate Dei, que foi escrito contra os pagãos, quer dizer, os remanescentes do antigo paganismo, que ainda se arrastavam pelo norte da África. É preciso notar que o norte da África, naquele tempo, era inteiramente civilizado e fazia parte do mundo civilizado, como, por exemplo, o sul da Gália, França, ou a Grécia, ou o Egito, etc. E Santo Agostinho era, naquele tempo, bispo de uma cidadezinha insignificante chamada Hipona. Ele morreu quando os cidadãos de Hipona estavam cercados pelos bárbaros que tinham feito a invasão do lugar, porque os bárbaros começaram a invadir o norte da África e destruíram ali completamente a civilização. Bem, e Santo Agostinho estava na cama, sentindo que sua vida se esvaía, e coisa muito bonita, ele mandou escrever, pintar na parede do quarto dele, em caracteres de tamanho adequado, os salmos penitenciais, Miserere e os outros salmos penitenciais, a respeito dos quais tivemos ocasião de fazer elogios insignificantes em relação ao altíssimo mérito que eles têm como palavra inspirada por Deus, mas também enquanto essa palavra reluz de um modo especial pelo espírito humano quando se faz a leitura desses textos dos salmos penitenciais. O senhor vai então ler isto agora. Quando os bárbaros entraram, Santo Agostinho tinha morrido há pouco. Santo Agostinho, A Cidade de Deus, livro 1, capítulo 9. Causa dos corretivos que flagelam por igual bons e maus. 1. Em semelhante calamidade pública que sofreram os cristãos que, no tocante à fé, não revertem seu progresso, se, antes de mais nada, pensassem humildemente em seus pecados, de que a cólera divina se vinga, enchendo o mundo de espantosas catástrofes, embora muito longe de serem criminosos, dissolutos ou ímpios, julgar-se-iam de tal modo isentos de culpa que não tivessem necessidade de expiá-la por meio de alguma pena temporal? A invasão dos bárbaros, dos árabes, quero dizer, era tida, a justo título, pelos habitantes do norte da África, todos eles civilizados, e civilizados com a civilização greco-romana, que acabou tomando conta de todo o norte, de toda a bacia do Mediterrâneo. Então, eles tinham em conta a invasão dos árabes como um verdadeiro flagelo de Deus, e o era. Mas então muitos faziam esta pergunta: por que Deus está permitindo esse castigo? A resposta era: porque há muitos maus no norte da África, e Deus castiga os maus. Então vinha uma outra pergunta: tá bom, isso explica que ele castiga os maus. Como é que se explica que ele castiga os bons? Porque se os maus são de tal maneira que são levantadas contra Deus por esses espíritos ímpios, ele tem esse raciocínio que está aí. Eu acho que vale a pena fazermos uma releitura agora, parte por parte, para saborearmos esse texto. Santo Agostinho, a essa objeção que eu dei há pouco, os bons são punidos com os maus. Isto é injusto. Deus deveria poupar os bons enquanto castiga os maus. Ele dá essa resposta. Os bons, o que é que são? Vê-se que ele chama os bons aqueles que não vivem em estado de pecado, pelo menos de pecado aparente,
de pecado ostensivo. Como eles não vivem em estado de pecado, podem se chamar e devem se chamar de bons, porque quem não peca publicamente, dele se deve presumir que provavelmente não peca em privado e que, portanto, é um bom. Bom, presumir, salvo prova em contrário. Acontece que ele, então, dá essa explicação que eu vou dar em linguagem mais corrente para nós medirmos bem o alcance da resposta dele. Então, vou pedir que o senhor vá lendo frase por frase. 3. Eis porque, e parece-me razão muito forte, quando apraz a Deus punir a corrupção dos homens com penas mesmo temporais, os bons são castigados de mistura com os maus. Esse eis porque deve-se entender. Esse é o que está sendo lido aí, é um trechozinho de uma exposição muito maior. Ele acaba, neste trecho, ele acaba de desenvolver uma exposição muito maior e dá uma conclusão. A conclusão, como se trata de uma conclusão, ele diz, o trecho aí começa assim, eis por quê, quer dizer, à vista do que ficou atrás e que não está dado aí porque pareceu melhor apenas dar o resumo dado pelo próprio santo. Então, eis por quê, quer dizer, por tudo que ficou atrás, eis por quê, então agora diga, por favor. 3. Eis porque, e parece-me razão muito forte, quando apraz a Deus punir a corrupção dos homens com penas mesmo temporais, os bons são castigados de mistura com os maus. Penas temporais já nós sabemos. Há duas espécies de penas, as espirituais e as temporais. As espirituais são as que atingem as almas. São de duas espécies. São as espirituais que afligem as almas com razões religiosas, por razões que de consciência. Eles ficam com a sua consciência perturbada pelos pecados que cometeram, ou alarmados pelo medo do inferno. Então, embora não abandonem o pecado, eles ficam aflitos, e essa aflição já é um castigo pelo pecado. Então é uma pena espiritual, ou porque o homem, porque andou mal espiritualmente, recebe inconvenientes em seus interesses terrenos. Por exemplo, um pai ou uma mãe tem interesse em ser bem tratado pelos filhos, em ser apoiado em suas necessidades quando eles estão velhos e os filhos estão em condições de ajudá-los. Mas acontece que o pai ou a mãe ensinou ao filho ou à filha, quando eram pequenos, que a vida existe pelo prazer, que cada um na vida procura gozar como tu pode, e que o dever é uma coisa cacete, é uma coisa brumosa e que não deslumbra nem interessa, e que o dever a gente deixa para depois. Quando o pai ou a mãe está velho, o filho aplica a coisa. Se esse velho, essa velha, estão me abolando. Eu tenho que ficar conversando com eles durante muito tempo para entretê-los. Tenho que cuidar deles quando eles estão doentes, etc. Ora, eu prefiro gastar meu dinheiro e meu tempo na minha diversão. Eu aprendi deles que o homem deve correr atrás do seu prazer e de mais nada. Eles não representam meu prazer, logo eu fujo deles. Eles que se arranjam como puderem. É um prejuízo que os pais levam em virtude do mau princípio que deram aos filhos. Então, no primeiro caso, os pais levam um prejuízo por causa de não terem ensinado nada ao filho. Aqui porque ensinaram alguma coisa de bom. Os bons são castigados de mistura com os maus, castigados como eles, não por viverem como eles, mas por gostarem como eles, embora menos da vida temporal que deveriam desprezar. Que a vida temporal é a vida dessa terra, com as suas delícias, com as suas vantagens, etc. Esta vida temporal, eles não estão tão ligados a essa vida temporal quanto os maus.
mas estão mais do que deviam. Eles gostam dessa vida temporal mais do que eles estão bom. E por causa disto, embora eles não sejam tão maus quanto os maus, eles merecem ser castigados. Graças a tal desprezo, suas reprimendas possivelmente conseguiriam a vida eterna para os maus. Se eles fizessem reprimendas aos maus, porque os maus andam mal, se eles fizessem essas reprimendas, possivelmente levariam os maus ao céu, ou pelo menos alguns tantos maus ao céu. Mas não fazem. Se não pudessem tê-los como companheiros nos caminhos da salvação, pelo menos saberiam suportá-los e querer-lhes como inimigos, pois, enquanto vivem, a gente sempre ignora se podem ou não mudar para melhor. Seria que poderia ser que alguns maus se convertessem. E isto sendo, esses maus não iriam para o inferno, mas iriam para o céu. E isso era um mérito para aqueles que converteu. Por que é que os bons não fizeram isso? Por que é que eles não acusaram os maus pelo mal que fazem? Essa é a questão. Mais culpados ainda aqueles a quem pela boca do profeta se diz: esse homem morrerá em seu pecado, mas de sua vida pedirei contas a quem deve olhar por ele. Quer dizer, o pecador morrerá no pecado. Diz Deus daquele homem que está morrendo. Tem um que está morrendo, outro que está vivo. Deus diz daquele que está vivo: este eu vou pedir contas pela vida do ruim que está morrendo. Por que vou pedir conta? A quem deve olhar por ele. Quem deve olhar por ele? A resposta natural seria: a igreja é comparada por Deus a um redil, a um rebanho. Nesse rebanho, um é o pastor e outras são as ovelhas. Quem tem o cuidado pelas ovelhas é o pastor. Eu sou ovelha. Se eu sou ovelha, cuido de mim. O meu pastor, que será meu vigário, será meu bispo, cuide das outras ovelhas como cuida de mim. Eu não tenho que cuidar. Eu sou um mero leigo. Eu, como mero leigo, não tenho obrigação de cuidar da salvação da alma dos outros. E os senhores, mais ou menos, se não tiverem ouvido isto, vamos ter visto pessoas que a gente vê que pensam isto. Exatamente. É verdade, tudo anda mal, mas os padres deveriam falar. Como não falam? Deixe que tudo ande à deriva. Eu não sou padre. Exatamente, eu não quis ficar padre para não tomar essa responsabilidade. Só faltava agora, mas não faltava mais nada, o que eu ficar? Tomar essa responsabilidade. Eles que se percam. É esse raciocínio infame que Santo Agostinho está refutando. Com efeito, as atalaias, os pastores dos povos, não são constituídos na igreja senão para tratar os pecados com inflexível rigor. Esse princípio é inapreciável e lembrado nos dias em que nós vivemos. Ele diz então que as atalaias, atalaia é aquele que vigia, os pastores, o pastor e o atalaia dão mais ou menos uma coisa na outra. Bem, que vigiam o rebanho durante a noite, esses são como é que ele diz aí? Não são constituídos na igreja senão para tratar os pecados com inflexível rigor. Então, não existem na igreja senão para ser inflexivelmente vigorosos com os pecados. Essa afirmação é uma afirmação muito verdadeira, mas inteiramente esquecida em nossos dias, onde a mania do ecumenismo, e onde quando se faz ecumenismo não só com a heresia, que é o pior dos pecados, mas com toda espécie de outros males, eu daqui a pouco apontarei esse vigor que é uma obrigação tão grande que Santo Agostinho diz: não existe na igreja a não ser para isto. É uma expressão muito ousada, porque quer dizer que se eles não fazem isso, não adiantam de nada. Para que adianta?
Realmente é o caso de perguntar. O que é que eles fazem? Bem, então, estes atalaias só existem para isso. Se não fazem, pecam porque deveriam chamar a atenção daqueles que pecam e que eles não aborrecem porque não querem ter inimigos. Mas, embora estranho ao santo ministério, não é por completo isento de falta o fiel que vê muito a repreender dos que lhe estão ligados por laços sociais e, não obstante, lhe poupa advertência ou censura, por medo de que seu ressentimento o perturbe nos bens de que faz legítimo emprego, mas com ilegítimo agrado do coração. Exatamente. O bom, o soi-disant bom, o pseudo bom, tem bens. Ele faz desses bens um legítimo emprego. Ele faz negócios, mas não rouba. Ele executa trabalhos, porém não sonega o trabalho que faz. Ele se obrigou a fazer, por exemplo, essa armação dessa cabine, faz inteira de acordo com a obrigação contraída. Cumpre os contratos. Bem, mas esse cumpridor de contratos faz uso legítimo dos bens que legitimamente ele ganhou. Mas ele não adverte os pecadores pelo mal que eles praticam, porque tem medo de que os pecadores fiquem aborrecidos com ele. E ele, como não quer perder os clientes, não quer perder os amigos, acaba sendo que fica quieto. Este é culpado pelo pecado daqueles que ele deveria repreender e não repreende. Isso os senhores devem levar para casa para mostrar às pessoas que estão vendo e com quem convivem como é que devem agir.